Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a química orgânica. A química orgânica é o ramo da química que estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam o elemento químico carbono como principal elemento de sua constituição. A origem da química orgânica, ela data do final do século XVIII, quando os químicos começaram a se dedicar ao estudo das substâncias presentes nos seres vivos. A química orgânica, ela consiste basicamente nos estudos dos compostos de carbono, que são chamados de compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos são os que apresentam carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São exemplos de compostos orgânicos as proteínas, os glicídios, os lipídios, as vitaminas e também as enzimas. O carbono é o elemento químico principal que forma todos os compostos orgânicos. Ele é um ametal e, conforme a tabela periódica, ele apresenta as seguintes características. Sua massa atômica é 12, número atômico 6, a configuração eletrônica dele são com dois níveis, o nível K e o nível L. 2 e 4. O nível L, né, ele não está completo, ele tem 4 elétrons nesse nível. A distribuição eletrônica em subníveis no seu estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p2. Apresenta 4 elétrons na camada de valência. Pode formar 4 ligações do tipo covalentes, pode formar cadeias curtas ou longas e com várias disposições que nós vamos chamar aqui de ramificações. Ele tem uma alta capacidade de se ligar a outros átomos, né? Conforme vocês podem ver aí pela sua configuração eletrônica, né? Ele tem a possibilidade de fazer 4 ligações, ele é tetravalente. O carbono, ele é classificado de acordo com a posição que ele ocupa na cadeia carbônica. Ele pode ser primário quando estiver ligado apenas a um átomo de carbono, secundário ligado a 2, terciário ligado a 3 ou quaternário quando ele está fazendo 4 ligações. Vocês podem ver pela figura, né, a disposição dos seus elétrons em níveis, né? Ele possui 6 prótons, 6 nêutrons, né, que corresponde ao seu número atômico. O número de elétrons na última camada é 4, na camada anterior, 2. Tipos de ligações covalentes no átomo de carbono. Ele pode apresentar 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla, 2 ligações duplas, uma ligação dupla e uma ligação tripla. As ligações simples são chamadas de sigma. A ligação dupla tem uma ligação sigma e uma pi. A ligação tripla, ela tem uma ligação sigma e 2 pi. Tipos de fórmulas que se formam, né, a partir do composto químico carbono. Nós temos aí a estrutural, onde você representa o elemento químico carbono na fórmula. Pode ser representado por linhas e tem a fórmula molecular. No caso aí nós temos um C5H10, quer dizer, 5 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. O carbono, quando ele está fazendo uma única ligação, ele é chamado de carbono primário, né? Quando ele faz 2 ligações, é o carbono secundário. Quando ele faz 3 ligações, ele é o carbono terciário. E quando ele faz 4 ligações, ele é chamado de carbono quaternário. A cadeia carbônica, ela representa o conjunto de todos os carbonos e demais elementos presentes em um composto orgânico. Elas podem ser abertas, fechadas ou mistas, uma parte aberta, uma parte fechada. A cadeia carbônica aberta pode ser chamada também de acíclica ou alifática.
são aquelas cadeias que possuem duas ou mais extremidades livres. As cadeias carbônicas fechadas, também conhecidas como cíclicas ou alicíclicas, são aquelas em que não há extremidades livres, ou seja, forma-se um ciclo, fecha. Cadeias carbônicas mistas são aquelas que possuem uma porção com extremidade livre e outra porção fechada. As cadeias carbônicas, elas podem ainda ser homogêneas, heterogêneas, saturadas e insaturadas. As cadeias carbônicas homogêneas são as que apresentam átomos de carbono e hidrogênio apenas. As heterogênicas são as que apresentam um heteroátomo, que no caso pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio. As cadeias carbônicas classificadas como saturadas são aquelas que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Já as cadeias carbônicas insaturadas são aquelas que apresentam alguma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Espero que vocês tenham entendido essa nossa pequena introdução, que é pequena, mas é básica e é muito importante para a gente prosseguir no estudo das funções orgânicas.